Olá pessoal, sou o professor Maurício Braga de Paula e o assunto da aula de hoje é arcos côncavos no ciclo trigonométrico e menor determinação positiva. Então, para falar sobre arcos côncavos, a gente precisa falar sobre uma volta completa. Então, em algumas situações, um determinado arco ele não se restringe a dar uma volta completa. E essa volta completa ela pode acontecer tanto no sentido anti-horário, né? Tanto no sentido anti-horário do nosso ciclo trigonométrico, como no sentido horário. Para esse exemplo que eu estou apresentando aqui ao lado, eu tenho um arco de 390 graus. O que acabou acontecendo com esse arco de 390 graus? Ele deu uma volta completa no nosso ciclo trigonométrico, passou pelo segundo quadrante, pelo terceiro, chegou no quarto quadrante, ele completou uma volta completa justamente quando chegou aqui e andou mais 30 graus. Ou seja, uma volta completa é 360, mais 30 graus eu chego a 390 graus. Foi isso que aconteceu com esse exemplo aqui ao lado. Certo? Então, vamos avançar para continuar falando e depois definir o que é um arco côncavo. Pois bem, então conforme eu já havia explicado aqui nessa imagem aqui ao lado, esse meu arco de 390 graus, ele é uma volta completa, adicionando mais 30 graus. Foi isso que aconteceu. O que difere eles basicamente é isso, né? Que esse 30 graus ele só parte aqui do meu ponto aqui de partida e anda apenas 30 graus. E esse meu arco de 390 graus, ele dá uma volta completa e depois avança mais 30 graus. Algumas observações, né? Se a gente for recapitular a aula passada, a gente vai observar, trabalhando com aquelas duas funções trigonométricas, de seno e cosseno, que a gente já trabalhou na aula passada, que a todo arco que eu tenho no meu ciclo trigonométrico, existe um ponto extremidade. E esse ponto extremidade aqui, pela aula que a gente já conversou nas aulas anteriores, desculpem, é a raiz de 3 sobre 2 para valor de abscissa e 1/2 como valor de ordenada. Se eu não tivesse apresentado esses 30 graus aqui nessa segunda imagem e 390 graus nessa primeira imagem aqui, por uma análise de semelhança, eu poderia dizer que esses dois ângulos aqui seriam 30 graus. Como esse aqui anda uma volta completa e anda a 30 graus, na verdade eles têm a mesma inclinação aqui, né? Mas o ponto comum para essas duas figuras é que eles têm o mesmo ponto extremidade. Ou seja, a raiz de 3 sobre 2 para o valor de abscissa e 1/2 para o valor de extremidade. Então, essa é uma característica comum para esses dois arcos, de 390 e de 30 graus. E isso caracteriza que esses dois arcos são côncavos. Certo? Então, vamos avançar aqui e vamos acabar definindo o que é um arco côncavo. Então, um arco côncavo possui como definição que se eu tenho dois arcos, eu tenho um arco alfa 1, eu posso dizer que esse meu alfa 1, só trazendo aquele exemplo anterior para essa transparência, seria o arco de 390 graus, e esse meu alfa 2 seria o meu arco de 30 graus. Quando é que eles vão ser côncavos, né? Ou também chamados de congruentes? Quando ambos possuem a mesma extremidade. Então, para aquele exemplo que eu havia apresentado, raiz de 3 sobre 2 e 1/2. O que vai acabar diferindo eles, né, o alfa 1 e o alfa 2, é justamente o número de voltas completas. Tá? Então, essa é a definição de arcos côncavos. Bom, existe uma expressão, né, que está apresentada como expressão geral, que define outros arcos côncavos com base em um arco inicial. Então, esse alfa, essa expressão que eu vou trabalhar aqui em graus é alfa, ou seja, um outro arco côncavo, ele vai ser calculado de qual forma? Tendo um arco inicial, que é alfa 0, eu posso dizer que eu vou pegar aquele exemplo inicial, vou trabalhar com ele à medida que a gente está avançando nas nossas transparências. Esse meu alfa 0 pode ser aquele arco de 30 graus. Lembrem que eu dei um número de voltas completas no meu ciclo trigonométrico, pois bem, a gente vai dizer que o número de voltas completas é esse K. Supondo que eu queira calcular um outro arco côncavo, eu vou dizer que eu dei 2 voltas completas. Então, esse meu próximo arco alfa vai ser quem? Vai ser o meu alfa 0, que vai ser
30 graus mais 2 vezes 360 graus. Então vai ser 30 mais 2 vezes 360 é 720 graus e 30 mais 720 é 750 graus. Ok? Então eu posso dizer que esse arco alfa, na verdade, ele é um arco côngruo a 30 graus. E também é um arco côngruo a 390 graus. O que difere eles é que é o número de voltas completas. Então, para 390 graus, eu tenho uma volta, né? Eu tenho uma volta. E para 750 graus, eu tenho 2 voltas completas. Certo? Bom, se eu estivesse trabalhando em radianos, a expressão é a mesma, mas o que vai acabar diferindo é que esse meu arco alfa zero vai ter que estar em radianos, e é claro que uma volta completa no meu ciclo trigonométrico utilizando a unidade de radianos é 2π. Certo? Então, vamos adiante. Bom, então aqui eu quero determinar a expressão geral de cada arco dado. A expressão geral, não se esqueçam que são essas aqui que estão nessa transparência. Então, para 150 graus, então, lembrem que o meu alfa zero vai ser 150 graus, então a expressão geral vai ser alfa zero, que é 150 graus, mais um número de voltas no meu ciclo vezes 360 graus. Feito? Então, essa é a expressão geral. Passando para a letra B, 4 π terços vai ser meu alfa zero, então a minha expressão geral, utilizando agora radianos, né, vai ser 4 π terços, mais um número completo de voltas no meu ciclo trigonométrico vezes 2π. Okay? Então, só para reafirmar que esse meu 4 π terços é o meu alfa zero. Certo? Então, um exemplo bem simples para a gente poder calcular outros arcos que são côngruos. Bom, nós já conversamos sobre esse slide aqui, só estou trazendo esse slide de novo porque é importante que a gente tenha fixado 2 pontos, o ponto A e o ponto O. Lembre que o ponto A é o nosso ponto de partida. Qualquer ponto P que eu coloco sobre o meu ciclo trigonométrico vai determinar um ângulo X. Okay? Isso aqui a gente já havia conversado acho que há 2 aulas atrás. E esse arco, né, esse ângulo pode ser medido no sentido positivo. Então, se eu fizer se eu marcar esse ponto, né, no sentido anti-horário, eu vou ter um ângulo positivo. Agora, se eu marcar esse meu ângulo X no sentido anti-horário, eu começo a fazer esse deslocamento desse meu ponto da origem em direção já ao quarto quadrante, o meu ângulo vai ser negativo. Certo? Que é mais para recapitular o que a gente já havia conversado. Por quê? Toda vez que eu tenho que calcular aquele menor arco côngruo, eu estou fazendo esse cálculo aqui que é chamado de menor determinação positiva. Então, eu vou ter um arco congruente, a alfa, só que esse meu arco alfa, ele precisa estar em um intervalo que é fechado aqui à esquerda e aberto aqui à direita. Esse meu alfa tem que ser maior ou igual a 0 graus e menor do que 360 graus. Isso se eu estiver trabalhando em graus, porque se eu estiver trabalhando em radianos tem que ser maior ou igual a 0 radianos e menor do que 2π radianos. Então, é isso que eu tenho que calcular. Lembre que para calcular a menor determinação positiva, aquele menor arco côngruo, eu trago aquela expressão geral que a gente acabou de fazer, 2 exemplos. E lembre que para aquele primeiro exemplo eu tinha 150 graus. 150 graus ele está nesse intervalo aqui, 150 lá no segundo quadrante. E a transparência anterior era... Essa aqui era 4 π terços, né? 4 π terços está em qual quadrante mesmo? 4 π terços, a gente até pode fazer o cálculo aqui. 4 π terços é 4 vezes 180 graus, dividido por 3, né? Então vai ser 240 graus. Então eu sei que 4 π terços, que é daquele outro exemplo, ele, da letra B, desse primeiro exemplo aqui, esse meu arco, ele está compreendido entre 2π, entre 0 e 2π, certo? Então era só para reforçar aquele cálculo de conversão de radianos para graus. Tá?
Seguindo adiante. Bom, lembre daquela transparência que eu comentei agora há pouco, que é essa aqui, número de voltas no ciclo trigonométrico. Eu posso fazer essa volta partindo em sentido anti-horário ou no sentido horário. E isso vai determinar se o meu arco, né, ou se o meu ângulo vai ter um valor positivo ou negativo. Bom, se o número de voltas, né, se o meu K for maior que zero, né, é porque as voltas que eu realizei foram no sentido anti-horário, e se meu K for menor do que zero, porque eu realizei as minhas voltas no sentido horário. Certo? Bom, um detalhe importante, e isso que aparece aqui, ó, que esse meu K pertence ao conjunto dos números inteiros. Então eu não posso ter, o meu K não pode ser 1,5, né? Tem que ser 1, 2, 3, ou seja, tem que ser uma volta sempre completa. Certo? Bom. Então como é que eu faço para calcular esse menor arco, né, côngruo que eu tenho, que é chamado de menor determinação positiva? Se o meu alfa for maior do que zero, né, então eu sei que eu tenho um ponto que deu n voltas no sentido anti-horário. Então qual é a regra que eu vou utilizar? Eu vou pegar esse meu ângulo aqui, esse meu arco, que é o meu alfa maior do que zero, e vou dividir por 360 graus. Por quê? Porque 360 graus é uma volta completa. Então, o meu 360 graus é o meu divisor, o meu alfa é o meu dividendo, o meu quociente é o número de voltas completas que eu vou ter. E o resto dessa minha divisão vai ser, na verdade, a minha menor determinação positiva. Bom, se eu estivesse calculando isso aqui em radianos, a gente só faz uma adaptação dessa regra aqui para radianos, eu vou ter que esse meu ângulo alfa que vai estar em radianos, eu vou dividir por uma volta completa, que em radianos é 2π. E esse número de voltas completas, que é o meu K, vai ser aqui o meu quociente. Isso aqui vai ser na menos K vezes 2π. Então vai ser K vezes 2π. Certo? Então esse alfa zero vai ser essa diferença de alfa menos o K vezes 2π. Então a minha menor determinação positiva, se eu estiver trabalhando em radianos, ela vai se dar dessa forma aqui. Certo? Bom. Agora, se o meu ângulo alfa for menor do que zero, significa que eu dei um número de voltas no sentido horário. E para poder encontrar a menor determinação positiva, eu vou somar esse meu alfa com 360 graus, se eu estiver trabalhando na unidade de graus, ou vou somar 2π se eu estiver trabalhando em radianos. Eu vou apresentar alguns exemplos para que a gente possa amadurecer isso que nós conversamos há pouco. Eu quero encontrar a menor determinação positiva desses arcos da letra A até a letra D. Esse de 390 graus, que é a letra A, vou começar resolvendo aqui. Como é que eu vou realizar? Vou pegar então esse meu arco de 390 graus e vou dividir por uma volta completa. Uma volta completa em graus é 360 graus. Então, fazendo a divisão de 390 graus por 360, isso aqui vai ser 1. 1 vezes 360 vai ser 360. Então, isso vai ser 30 graus. Então, significa que 30 graus é a minha menor determinação positiva. Eu só abreviei MDP, né, mas é a menor determinação positiva. Ok? Então, só estou adaptando aquilo que nós estudamos há pouco para esses exemplos que estão apresentados nessa transparência. Para 840 graus, antes de passar para a letra B, só para deixar bem claro, né, que esse meu número 1 aqui é o meu K. Esse K significa o quê? Que esse meu arco de 390 graus, isso aqui é alfa, né? Alfa. E isso aqui é uma volta completa, né? Volta. Completa. Ok, esse meu ângulo alfa aqui, ele deu uma volta completa no meu ciclo trigonométrico e andou mais 30 graus. Foi aquele assunto que eu comecei lá no início dessa aula aqui. Certo? Então agora eu vou passar para a letra B.
Letra B agora eu tenho um arco de 840 graus, né? Significa... Eu não comentei aqui na letra A, né? Porque 390 graus, ele é maior do que zero, né? Só para lembrar, se o meu alfa for maior do que zero, eu utilizo essa regra que está aqui. O procedimento aqui também é o mesmo, eu sei que 840 graus, que é o meu alfa, isso aqui é maior do que zero, então eu vou utilizar a mesma regra, então vai ser 840 graus, dividido por uma volta completa no nosso ciclo trigonométrico utilizando graus é 360, e eu vou fazer esse cálculo aqui. Então eu posso dividir 840 por 360, isso aqui no meu K vai ser 1, vai ser 2, 2 vezes 360 é 720 graus. Então, realizando essa subtração, eu vou ter 0, vou ter 2 e 8 menos 7 é 1. 120 graus. Então, a minha menor determinação positiva é 120 graus. Menor determinação positiva. Certo? Que está calculada a menor determinação positiva. Então, só para ressaltar que esse meu arco de 840 graus, ele deu 2 voltas completas. Então, o meu K aqui é 2, né? Só para remontar aquelas expressões. Lembra daquela expressão geral? A alfa vai ser igual a quem? A alfa 0 mais K vezes 360 graus. Só estou desconstruindo essa expressão geral que está aqui, né? O exercício já acabou quando eu encontrei 360 graus. Mas lembre que esse 840 é calculado como? Por 120 graus mais 2 vezes 360 graus. É isso que foi feito. Vai ser 120 graus mais 720 graus, 2 vezes 360. Então, fazendo a soma aqui, 0 com 0 é 0, 2 com 2 é 4 e 7 com 1 é 8. Ok? Só para reforçar aquela expressão geral que a gente estudou há pouco. Bom, para a letra C, o que eu estou observando, né, que eu tenho um arco que é negativo, né, ele acabou andando no sentido horário. Né, então, se eu tivesse meu ciclo trigonométrico aqui, né, ele acabou andando no meu sentido horário. E aí, por isso que justifica esse meu sinal negativo aqui. Bom, para calcular a menor determinação positiva desse meu arco de menos 1024 graus, a estratégia é somar esse meu arco de menos 1024 graus a 360 graus. Eu estou trabalhando em graus, então eu vou somar com 360 graus. E eu vou somar isso aqui até quando? Até o resultado for positivo. Então, menos 1024 mais 360 graus, isso resulta em, aqui vai ser é negativo, né? Porque, vou botar aqui embaixo, menos 664, menos 664 graus. O que eu observo? Que esse valor aqui continua sendo menor do que zero. Como ele é menor do que zero, eu vou continuar calculando, né, somando com 360 graus. Menos 664 graus mais 360 graus, esse resultado aqui é menos 304 graus. Ok? O que eu observo ainda é que menos 304 graus continua sendo menor do que zero, então continuo somando com 360 graus. Bom, menos 304 mais 360 graus, isso resulta em 56 graus. Então eu vou parar por aqui porque eu observo que esse 56 graus, ele é maior do que zero. Então, esse 56 graus, ele é a minha menor determinação positiva para esse meu arco de menos 1024 graus. Recapitulando, como é que eu faço isso? Se o meu alfa, vou até escrever aqui, né, para deixar claro,
Se esse meu alfa, que é menos 1024 graus, for menor do que zero, tem aquela regra na transparência anterior, significa que eu tenho que ir somando 360, e enquanto for negativo o resultado. Como aqui, ó, menos 304 graus mais 360 resultou em mais 56 graus, isso aqui já é maior do que zero. Então eu paro de efetuar essa soma de 360 e a minha menor determinação positiva acaba sendo 56 graus. Certo? Bom, passando para o último exercício, né, para o último exemplo aqui, eu tenho menos 21 pi quartos. O que eu observo? Que também é menor do que zero. Então eu fiz a mesma estratégia de somar, não 360, mas como eu estou trabalhando em radianos, eu tenho que somar com 2π. Então o procedimento aqui é o mesmo, com exceção que eu estou mudando a unidade de trabalho. Então eu vou ter menos 21 pi quartos mais 2π. Lembra que uma volta completa em graus é 360 e uma volta completa em radianos é 2π. Bom, qual é o resultado disso, né? Bom, então aqui vai ficar 4, então vou ter menos 21 π mais 8 π aqui. Certo? Bom, 21 menos 8, eu vou ter menos 13 π quartos. O que eu observo? Que esse resultado dessa operação que está aqui em cima continua sendo menor do que zero. Então, eu realizo novamente o procedimento. Mais, vou botar aqui 2π em outra cor, né? Mais 2π. E repito o processo. Então, novamente, vou fazer essa operação. Aqui fica 4 menos 13 π. E aqui vai ficar 8π, né? Eu não expliquei antes, mas basicamente eu fiz o mínimo múltiplo comum entre 4 e o denominador aqui do 2π é 1, né? Então 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes menos 13π é menos 13π. Para essa segunda fração eu tenho 4 dividido por 1, que é 4, e 4 vezes 2π é 8π. Em resumo é isso aqui. Bom, menos 13 mais 8π, menos 13 mais 8π, isso aqui vai ser menos 5π quartos. Observe novamente que essa expressão é menor do que zero e eu repito o processo. Então eu vou somar com 2π aqui vai ser menos 5π mais 8π. Então, menos 5π mais 8π, agora eu vou ter um valor que é positivo, 3π quartos. Então, 3π quartos ele já acaba sendo maior do que zero, e essa aqui é a resposta final. Então, quem é 3π quartos? É a menor determinação positiva do meu arco, né? Feito? Então, encontrei um valor que é positivo, eu paro de somar com 2π. Então, nós realizamos aqui 4 exemplos para poder calcular a menor determinação positiva do arco, ou seja, aquele menor arco côngruo, para 2 exemplos que envolvem a unidade de graus e 2 exemplos que envolvem, 3 exemplos que envolvem a unidade de graus e um exemplo que envolve radianos, sendo que 2 positivos e 2 negativos, certo? Bom, nessa minha última transparência aqui é mais um review, né, do que a gente estudou na aula de hoje, tá certo? Então, até uma próxima aula.